Muito se fala sobre a tomada de poder da inteligência artificial sobre a humanidade. Pelo menos no cinema eu sei exatamente onde isso vai acontecer, ou pelo menos começar. Depois da venda eu te conto, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E durante esse ano, muito se falou sobre inteligência artificial. 2023 foi o ano que apareceram diversas maneiras de lidar com a inteligência artificial que chocaram o mundo. Coisas impossíveis começaram a acontecer. O ChatGPT, por exemplo, ou a criação de imagens aleatórias, apenas dando comandos básicos para uma máquina. Tudo isso é muito chocante, tudo isso começou a inspirar as pessoas a pensar no futuro. E aí, como é que vai ser? E o cinema é um local onde a inteligência artificial começou a se infiltrar. Muita coisa no cinema já é feita usando métodos que envolvem o uso de inteligência artificial. Mas uma pergunta fica no ar. Será que um dia os atores vão ser substituídos pela inteligência artificial? Os roteiristas vão ser substituídos por inteligência artificial? Teremos um mundo inteiro de entretenimento que será gerido apenas por máquinas? Tivemos duas greves esse ano que foram também sobre isso. A greve dos atores, as greves dos roteiristas, entre uma das exigências era a proteção contra a inteligência artificial. Alguma coisa ali e acolá já começa a acontecer usando a inteligência artificial para acelerar alguns processos. Entre eles, rejuvenescimento facial. Nós tivemos Indiana Jones esse ano com um rejuvenescimento facial feito em cima do rosto do veterano Harrison Ford, dando a impressão que ele tinha novamente 30 anos. Mas sem a participação do ator, é possível trazer o personagem de volta? Com o avanço que estamos vendo e com o direcionamento que estamos tomando, eu acho que é uma coisa que é inevitável. Isso uma hora vai acontecer e vai acontecer cada vez mais e teremos que discutir seriamente a implicação disso para o futuro. Porque é meio que se a animação juntasse com live action e virasse uma coisa só. O final de Flash, por exemplo, deixou muita gente chocada sobre o uso de figuras digitais substituindo os atores. Ficou falso. E o diretor até falou, não, é de propósito, é pra ficar falso mesmo. Mas não era. O ideal é que ficasse perfeito, igual ao ser humano. E ainda não tá 100%. Nada que se resolva com alguns anos de avanço tecnológico. Mas quando vai acontecer e onde vai acontecer? Quando eu não consigo precisar, mas onde eu sei. E vai ser na franquia Star Wars. A franquia Star Wars é que vai abrir a porta para o uso de figuras digitais substituindo os seres humanos. Por quê? Primeiro, nostalgia. Ficou cada vez mais claro que se quiser permanecer fazendo sucesso, Star Wars não consegue se desvencilhar da saga Skywalker. Não consegue se desvencilhar dos 3 primeiros filmes. Um exemplo disso é que a maioria dos sucessos envolvendo Star Wars nos últimos anos fazem referência aos filmes originais. Os filmes originais são a pedra fundamental de Star Wars. Sempre vai ter que se referir aos filmes originais. Eles não estão conseguindo contar histórias que não toquem ou façam referência aos filmes originais, aos fãs da primeira trilogia, da trilogia original. Já começa por aí, essa dependência do passado, essa dependência de Luke Skywalker, essa dependência de Han Solo, essa dependência de Leia. Outro fator, Star Wars é a ponta de lança, é a vanguarda da maioria dos avanços tecnológicos para o cinema popular nos últimos quase 50 anos. Star Wars sempre esteve na vanguarda dos efeitos especiais, até às vezes cedo demais. Na trilogia prequel, nos episódios 1, 2 e 3, nós tivemos o primeiro personagem completamente digital a ter uma participação grande num filme, que foi o Jar Jar Binks, que muita gente odiou, mas foi um marco e abriu o caminho para outros personagens digitais aparecerem no futuro. Quer ver mais? Todo o CGI do segundo filme, do Ataque dos Clones. Fica forçado? Fica. É muito efeito digital que dá a impressão de que nós estamos num lugar irreal. Às vezes dá essa impressão. Mas abriu o caminho para cenários digitais no futuro.
O uso daquela tela de LED gigante no Mandaloriano para fazer um cenário virtual e que se move junto com a câmera, aquilo ali nunca tinha sido feito antes. O uso do rosto da Carrie Fisher e do Peter Cushing em Rogue One também foi uma coisa inédita. Pelo menos no cinema blockbuster, a gente não tinha tido aquela experiência ainda. E aquilo ali causou uma impressão muito forte, apesar de não estar 100% concluído ainda. E perceba como é que a coisa vai avançando. Começou com uma ceninha com a Carrie Fisher. A coisa já avança para um Luke Skywalker jovem, falando, interpretado pelo próprio ator original, mas depois substituído por um sósia, depois substituído por um dublê, usando o rosto dele em cima do rosto de um dublê para trazer o Luke Skywalker jovem de volta. Com todo esse histórico de estar sempre na frente, de estar sempre abusando e avançando, puxando todo mundo para frente, há uma porta gigantesca aberta para Star Wars ser a primeira franquia a entregar realmente atores completamente gerados por inteligência artificial como protagonistas de um filme. Não estou falando aqui das implicações éticas sobre isso. Eu sei que vai ter muita conversa sobre isso, vai ter muita polêmica, vai ter muito protesto, mas se é algo que inevitavelmente vai acontecer, já que o avanço tecnológico é inexorável, se eu tivesse que dizer para vocês aonde começa, eu não me assustaria nadinha se essa tecnologia que já está pronta fosse utilizada para fazer uma história de Star Wars com Luke Skywalker e Han Solo interpretando seus personagens novamente, sem Harrison Ford e Mark Hamill. Com a voz toda digitalizada por inteligência artificial, com o rosto todo renderizado em CGI, e esses personagens de volta, jovens do seu auge, sendo apenas movimentado por dublês ou até mesmo por programas de computador. Estranho, o futuro é sempre assustador, mas vamos aguardar se a minha previsão estará correta e se começa mais uma vez uma nova revolução tecnológica do entretenimento através da saga de George Lucas. O que você acha disso tudo? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.